fazer um rápido comentário, colocar uma primeira questão para a mesa e depois disso abrir para as participações aí de vocês. Eu tenho a primeira consideração, Cris, a partir dessa análise que você fez, e achei muito interessante, né? Porque ela vai mostrando como há na pós-modernidade, nesse desenvolvimento discursivo que, se eu já acompanhei bem, é quase que uma demissão com relação ao campo que constituiria uma ética, né? Uma espécie de substituição das questões propriamente éticas, se não políticas, por códigos, né? Códigos morais, né? Como que aplicando uma razão instrumental aquilo que por definição não teria, né? Não seria objeto de uma razão instrumental, porque versa sobre os fins. Então, na tua colocação, apareceu muito esse deslocamento, né, da culpa para a vitimização e da responsabilidade para a desresponsabilização. Né? Quer dizer, esse código que a gente está debatendo, ele seria, muito francamente, um avesso do discurso psicanalítico nesse sentido. Né? Quer dizer, ele faz exatamente o contrário. Né? Em vez de passar da culpa para a responsabilidade, ele passa da culpa para a posição de vítima, da responsabilidade para a posição de desresponsabilização. Né? Bom, qual que seria o problema de uma estratégia discursiva como essa? Né? Falta-lhe um universal. Né? Porque sem a aspiração de universalidade, nenhuma discussão quanto aos fins consegue se manter por muito tempo. De tal forma que na tua apresentação esse universal ele foi aparecendo. Esse universal é a criança. A criança a qual, mesmo que a gente seja um adulto, é reduzido por esse discurso. A criança impotente, vamos dizer assim, diante da sua depressão, diante da sua esquizofrenia, diante do seu transtorno de gênero, ou seja, há no discurso, isso apareceu na tua alimentação, uma espécie de infantilização indireta, né, ou de demissão subjetiva, né, que se faz acompanhar também por uma espécie de desumanização, né, num certo sentido. Bom, então se a criança é esse universal que sobrou, né, o último que teria sobrado, ele precisa se juntar com um outro aspecto do discurso, né, do DSM, que é o fato de que, bom, esse código ele é um bom código, porque no fundo ele exprime a universalidade que a gente encontra na natureza. Né? Somos todos crianças, somos todos, vamos dizer assim, sujeitos naturalizados. Tem esse próximo passo do argumento. Aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você pensaria essa associação, né, da criança como universal, da criança como um sujeito demitido, né, reduzido à posição de objeto, né, de ser de natureza, né, à luz do fato de que há um próximo passo nesse argumento, que é dizer assim, e esta natureza se exprime no seu cérebro. Quer dizer, o universal dentro do singular. Né? Você tem um corpo que é uma singularidade, mas ali mesmo a gente encontraria o universal biológico, né? O universal da natureza. Minha pergunta, na verdade, é um convite para você falar um pouco, né? Como é que a gente, do ponto de vista da psicanálise, lidaria com essa categoria? Do universal como natureza, da natureza como cérebro, porque há uma retórica que passa por aí. A retórica da desresponsabilização e da vitimização, ela passa por, olha, não é sua culpa, a culpa é do seu cérebro. Você não tem que ver como o seu cérebro. Ele é simplesmente um caso particular de uma razão universal e que propicia, né, que causa essa expressão do sofrimento. Passando para a colocação da Karen, né? Eu fiquei pensando numa oposição que atravessou também aqui os debates entre a anomia e a ciência. Um dos critérios mais você foi desenvolvendo, né, os seus diferentes atributos da ciência, um dos critérios mais universais
da ciência é o fato que ele trabalha com regras, ele trabalha com determinações, ele descreve determinações. Né? A ciência é o oposto, vamos dizer assim, o estado de ciência, a organização científica, seria o oposto do que a gente chama de anomia, que você está estudando aí, como, vamos dizer assim, uma certa negação, estado de negação da ordem, né? Que é o principal metadiagnóstico, né, do DSM. Há uma perturbação da ordem. Como é que a gente recupera a ordem? Por instrumentos ordenadores. Daí uma certa necessidade lógica de que o DSM se apresente como uma imagem de ordem. Acho que não é só um déficit cognitivo ou uma estratégia, vamos dizer assim, de neutralização de críticas, mas a imagem do DSM como uma ordem, né, uma constelação definida de formas de sofrimento, ela talvez tenha vamos dizer assim, um efeito retórico, como falou o Antônio, que seria, vamos dizer assim, necessário. Bom, a questão a partir daí é o seguinte: a anomia então tem uma imagem. E essa imagem, tradicionalmente, ela está associada com a vida privada, com a vida pessoal, com a vida da intimidade. Por isso, classicamente, privado deve ser silenciado, né? Deve ser objeto do confessionário, deve ser objeto da literatura, vamos dizer assim, mas ele não deve passar a operar no domínio público. Né? Bom, há uma crítica montada contra a psicanálise, como uma crítica histórica, que diz o seguinte: a psicanálise ela é de fato incompatível com uma discussão no universo público, porque no fundo universo político, e no fundo ela é um dispositivo de administração de intimidades. Ela tem que ver com o quê? Com a vida privada. Ela é uma forma de contenção da vida privada no privado. Né? Ali onde o privado deve e pode permanecer. Essa, por exemplo, é a crítica que a gente encontra no Sennett, né? De que, assim como há uma desmobilização dos movimentos sociais, há um acréscimo, né, da tirania da intimidade. Bom, o que você acabou trazendo para a gente é que houve uma certa perturbação dessa relação entre o público e o privado. Né? E isso serviu a uma espécie de desativação ou de suspensão da clínica. Porque a clínica era, tradicionalmente, o dispositivo que fazia essa passagem. Clínica psiquiátrica, psicológica, psicanalítica, ela produz uma articulação entre essas duas esferas. Como é que você vê, então, Karen, essa ideia no quadro dos movimentos da luta antimanicomial, das reformas psiquiátricas, como é que você vê hoje, né, essa crítica de que a psicanálise, no fundo, está advogando e contribuindo, né, para uma privatização dos conflitos, para uma desativação das contradições, para, vamos dizer assim, a aparição da anomia fora de lugar? Antônio, eu achei muito interessante, né, essa formulação que você trouxe, de que o que interessa é o que funciona. No fundo, há uma crítica a debates como os que a gente faz aqui, de que, no fundo, nós estaríamos tratando de superestruturas, de efeitos, vamos dizer assim, colaterais, que a gente pode falar sobre, mas que, na verdade, na hora da pragmática clínica, ou você tem uma resposta, né, resposta eficaz, ou você não tem uma resposta eficaz. Me lembro aqui de duas passagens. A primeira é o argumento do Jurandir Freire Costa, um argumento, numa época em que se discutia no Brasil o seguinte: para a saúde mental seria melhor trabalhar com grupos e não com indivíduos. Por quê? A forma técnica do grupo, ela permite que mais pessoas sejam tratadas. O Jurandir diz o seguinte: olha, há uma confusão aqui, uma confusão entre técnica e disposições políticas. No fundo, o que se está dizendo, né, pragmática, né, do que interessa, que funciona, é psicoterapia de grupo para pobres, psicoterapia individual para ricos. Esse argumento parece ter encontrado uma reedição no nosso atual estado
dos dispositivos de saúde mental. Ou seja, uma certa desativação da clínica que justifica a presença do DSM não por motivos epistemológicos ou de disposição de saúde pública, mas simplesmente porque o PAC, DSM, medicalização de massa, é o mais barato. Ele é o mais barato para aqueles que pagam pelo serviço de saúde mental. É mais caro você fazer uma psicoterapia, demora mais tempo, isso está sendo dito. Mas o curioso é que os dois argumentos críticos, parece a lógica do caldeirão, né? Eles não se juntam. Né? Quer dizer, por um lado, há um argumento que diz assim, outras formas de psicopatologia, tudo bem, livres, são livres para fazerem o que quiserem, mas não aqui. Por quê? Porque aqui deve vigorar o princípio que você também enunciou, de que funciona o que interessa, funciona o que é mais barato. Exatamente. Transformar a questão num problema de gestão. Bom, num debate mais ou menos público, com o Taquicordas, e onde foi posto essa questão, não sei se vocês conhecem, é um eminente psiquiatra, eu argumentei o seguinte, então por essa lógica, pinga funciona para depressão. Pinga funciona. O sujeito e aguenta mais um dia, e mais outro dia, e mais outro dia. Ou seja, é um remédio milenar, é um remédio, como se diz assim, popular, para o tratamento da depressão. Resolve? Não, a longo prazo piora, mas aí você tem duas dependências, tem dois problemas, a depressão e a pinga. E aí eu digo, mas tá, que é isso que acontece com os que tomam antidepressivo. Daqui a pouco eles vão para um modulador de humor, e depois vem um antidepressivo de um outro tipo. Essa progressão, ela acontece exatamente como o uso das drogas ilícitas, vamos dizer assim, ou semi-ilícitas. Então, acho que o argumento final, vamos dizer assim, ele poderia convidar uma espécie de curto-circuito interno à lógica pragmática. Né? Interno ao que o Mário Eduardo Costa Pereira chamou de tecnociência. O problema é que a nossa discussão, ela desativou os critérios científicos, ela transformou os critérios científicos a partir da medicina baseada em evidências, ou com apoio na medicina baseada em evidências, em critérios tecnocientíficos. Então não se trata só do que é melhor para aquele paciente, do que é mais eficaz, mas do que é mais barato, do que o Estado está disposto a pagar, do que o Estado não está disposto a pagar. E essa discussão iatrogênica, vamos dizer assim, essa não vem a público. Então, eu queria um pouco mais de desenvolvimento sobre essa impotência, vamos dizer assim, da ciência e esse deslocamento não dito, né, não pareado, não articulado, né, da razão pragmática sobre ela mesma, né, quer dizer, contra ela mesma. Vamos pensando aí nas questões, Neto. Eu queria só, talvez, pegue uma carona nisso, escutando a mesa, as falas, né, Antônio, da Karen e da Cristiane, eu fiquei com uma impressão que, historicamente, a psicanálise ela encontra um novo desafio na sua inserção na cultura e na sociedade, né? Pensando aqui que ela entra pelo dispositivo da mestiçagem, né? Posteriormente, né, num segundo momento, a gente poderia pensar as relações da psicanálise com a ditadura, né? E a gente poderia pensar que agora nós estamos falando de psicanálise e, né, ética, de uma certa eficácia, né? Como que a psicanálise responde a isso, né? A Cristiane, né, coloca a partir da Maria Rita Kell a questão de que a psicanálise é chamada agora a falar sobre, né, ética, a discutir ética. E recentemente eu fiz uma entrevista em um CAPES de São Paulo, um CAPES antigo, que tem uma equipe de psicanalistas que
são partidários da luta antimanicomial, e nessa entrevista me surpreendeu bastante a questão da relação deles com o DSM. Nessa entrevista, a pessoa me conta que esse CAPS agora faz parte de uma ONG, né? E esta ONG, ela resolveu que os pacientes, que o que se faz no CAPS a partir da psicanálise não é tratamento. É muita bagunça. Então eles resolveram catalogar os pacientes com essas palavras. Eles estão resolvendo pegar os pacientes do CAPS e catalogar os pacientes através das classificações do DSM-4-TR. E o CAPS foi dividido em programas. E aí ela me conta um caso que eu acho que ajuda, acho que até nessa sua pergunta, elas dividiram, e um deles é de esquizofrenia reincidente. Só que o paciente, um dos pacientes que é colocado nesse programa de esquizofrenia reincidente, leva o seu psiquiatra ao Ministério Público, faz uma representação contra o CAPS, né? E aí o psiquiatra fica assustado que ele recebe uma convocação. E este psiquiatra, então, chama os psicanalistas, que são deixados de lado, e fala assim: o que eu faço com isso? Agora você me ajuda. Né? E o psicanalista acompanha o psiquiatra ao Ministério Público junto com o paciente. E lá o paciente fala: olha, eu não gostaria de tomar medicamentos à força, e me desagrada muito eu ser colocado num programa de esquizofrenia reincidente. E muito interessante que no final o paciente fala: olha, mas tem uma questão, eu gostaria que você fosse o meu psiquiatra. E ele fala: não, mas isso é impossível, porque junto com, pegando aí uma ponta do que o Antônio fala, o psiquiatra fala: olha, a questão não sou eu, é o programa. Você está no programa, você não está comigo. Né? Assim, o CAPS tem esse programa, né? E eu achei muito interessante pensar talvez esse discurso do DSM como uma impossibilidade de laço social. Porque os programas que o CAPS tinha, as atividades que o CAPS tinha de inserção dos pacientes no seu bairro foram todos extintos, né? E a relação agora é com a classificação código. Né? Então eu queria também escutar da mesa que talvez isso fosse um momento histórico que a psicanálise vive agora, né, no Brasil. Cris, Karen, quem fala? Antônio. Bom, eu acho assim, eu não vou conseguir responder tudo que você perguntou. Porque a gente ficaria aqui não sei até que horas e acho que nem teria condições. Apenas o que me veio com relação à questão da criança como universal, e o que a criança talvez aponte como sintoma a partir, né, dessa discussão de uma medicalização precoce, cada vez mais precoce. Christian, eu até fiquei pensando aqui agora, assim, até antes de começar a pensar, por exemplo, que criança e infância são categorias que a gente teria que estudar dentro, né, de uma possibilidade histórica, que vai mudando, né, o que é a criança, a ideia do Rousseau, quer dizer, o que isso vai influenciar na educação, na forma de dispositivos educacionais que vão vindo, enfim. Mas eu pensei até pela questão, uma das últimas que você falou, dessa criança medicalizada, em desenvolvimento, como é que fica isso, né, nesse modelo biológico. E aí que é interessante, porque esse modelo biológico, se a gente até for usá-lo apenas como um aparato científico, rigoroso, como que ele mesmo não traduz ou não divulga, né, as consequências de uma medicalização precoce, pensando no modelo organicista, para esse corpo em formação. Então, assim, é extremamente interessante observar que, às vezes, você não precisa nem pensar num outro tipo de modelo
epistemológico ou em outro tipo de modelo qualquer, filosófico, para fazer discussão. Muitas vezes, partindo até do próprio modelo organicista, nós poderíamos ver falhas em relação a isso que é essa criança e o seu corpo em si em desenvolvimento. Né? Claro, a psicanálise mesmo, né, não tem Lacan, desenvolvimento, essa palavra desenvolvimento, não é isso. É a questão do sujeito do inconsciente e é uma questão de linguagem, nesse sentido do inconsciente atemporal. Todos nós teríamos até uma criança dentro de nós, pensando numa linguagem mais assim, senso comum. Mas esse modelo biológico, ele falha porque ele não traz a público, né, as consequências para essas famílias que vão atrás de uma resposta que é veiculada, né, através da mídia e legitimada pelos dispositivos de poder, né, no caso dos lobbies das farmácias, etc., de que esse filho vai ter assim, sequelas no seu desenvolvimento. Então, quem trabalha com criança sabe, por exemplo, que um tubo digestivo do ser humano demora 7 anos para estar totalmente pronto. Totalmente pronto, estruturado. Por isso que a esofagite de refluxo, né, e certas patologias orgânicas são muito comuns e muitas vezes elas vão tendendo a melhorar, na verdade. E o sistema imunológico, ele nasce vulnerável. Ele demora alguns anos para o sistema imunológico se constituir. Segundo um amigo meu neurocientista, 3 anos. Então, até 3 anos de idade, uma criança é extremamente mais vulnerável a vários tipos de infecção, né, e de sintomas orgânicos. E isso, dentro do próprio modelo biológico, não é levado em consideração. Então, se pensar até a criança como universal, até dentro desse modelo biológico, esse próprio modelo biológico organicista, ele não dá conta de responder às consequências, né, dele está trazendo, teoricamente, um universal como resposta para esse corpo adoecido, por exemplo, no caso de um autismo, psicose precoce, de uma criança. Eu acho que a gente poderia ir aí, não vou tomar despacho todo mundo, eu acho que não é essa questão, né? Acho que são outras questões mais interessantes. Mas eu acho que é isso, ele é fato. Eu acho que tem os interesses de gestão e econômicos e financeiros, né, que não querem mesmo divulgar. E eu acho que a sua colocação foi ótima. Achei muito interessante um paciente esquizofrênico usar, né, a palavra num espaço público para a lei pública, a François Doutor diria que ele usa, né, de uma certa forma, ele causa, ele constrói um sintoma, argumento, que é um protesto público, para conseguir uma voz, para tentar dar uma voz àquilo que o incomoda, e ainda numa tentativa, talvez, de pela primeira vez falar assim, aquilo que é do desejo dele, para publicamente uma lei falar assim, tá vendo? Então o senhor trata dele, olha, ele quer você. E aí, de repente, não, porque não sou eu, nós temos um dispositivo, um programa a ser seguido, percebe? Então, assim, de uma certa forma, o sintoma dele, que no sentido de uma tentativa de contestação pública do que ele sofria, é uma tentativa de fazer valer a voz, né? De fazer valer a circulação da palavra, né? De tentar romper alguma coisa. Mas é uma voz solitária no meio da multidão. Então, Christian, vou tentar responder a sua pergunta dobrando em alguns aspectos. O primeiro deles é a respeito desse método diagnóstico da anomia. Acho que valeria a pena falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está estudando a anomia, a gente está pensando num contexto, no nosso caso, da nossa pesquisa, do começo do século XX, em que há, vamos dizer, um aumento do crescimento das cidades e uma destradicionalização dos laços que pode ser pensada até hoje. Quer dizer, há um declínio das formas de autoridade que estavam relacionadas à religião e à família. Há um declínio do pai na família, o declínio entendido num primeiro momento como o do pai imaginário, do pai forte, né? Essa perda de autoridade, que se pode falar, né, dessas instituições mais tradicionais, isso pode ser pensado desde a Idade Média, isso pode ser pensado ao longo de toda a modernidade, né? A perda da autoridade da religião, como isso vai sendo capturado por um outro discurso,
que tem uma outra forma de autoridade, que é a ciência, né? O Beck fala, que é um sociólogo também, que a gente vive uma época de aumento da crença no conhecimento da ciência. Quer dizer, que o aumento na crença da racionalidade que a ciência pode nos prover, né? Então, mostra como, vamos dizer assim, esse componente da crença, ele não se exclui, né, de uma cultura que se pretende racional, laica, etc. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do DSM como uma contra-imagem da anomia, que significa ausência de regras, que significa essa bagunça, que significa uma perda de autoridade, se a gente alargar um pouco o conceito de anomia, pode ser entendida até como uma perda de autoridade da eficácia simbólica da palavra, né, se a gente for pensar a anomia como delírio, como comparecimento da anomia, a gente vive um modelo de gestão. E esse modelo de gestão da anomia, ele